Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Como está o som para vocês? Vocês me ouvem bem? Perfeita. Obrigada, Guilherme. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Nós vamos continuar, então, o conteúdo falando um pouquinho sobre balanço, né? A gente até começou, dei algumas dicas sobre o exercício do balanço de energia de volume de controle. Então, também, hoje nós faremos exercícios de aplicação relacionados a balanço de energia. Tá? E a partir da semana que vem, então, que a gente vai resolver exercícios voltados, então, especificamente para a condução de calor, a transferência, equação da condução de calor, equação diferencial. E depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu estou gravando a aula, hoje eu estou gravando aqui pelo Meet mesmo, já que o Google ainda está permitindo que a gente baixe os vídeos, então eu comecei gravando por outro software, porque daqui a alguns meses, não sei se já mês que vem o Google não vai permitir mais que a gente baixe as aulas, então por isso que eu queria testar para ver como fica. Então hoje eu vou usar a gravação aqui pelo Meet, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, queria conversar um pouquinho com vocês sobre o exercício que a gente terminou na aula passada, comentando que era esse exercício do secador. Alguém tentou resolver? Conseguiram resolver? Quem tentou? Como foi? Ok, pessoal conseguiu. Quem ficou com dúvidas? Quem não resolveu ainda? Certo, então eu vou resolver ele com vocês também. Vou pedir licença para o pessoal que já tentou, né, para a gente trabalhar, para a gente fazer alguns comentários mais especialmente sobre hipóteses que a gente tem que colocar, sobre essa interpretação do problema, né, que eu considero bastante importante. Vocês vão ver que isso é tão fundamental quanto resolver as integrais, as derivadas que vão aparecer aí nas nossas aulas, tá? Pessoal, então, lembrando do exercício um pouquinho, do enunciado, nós temos aí um secador de cabelo, então ele é um duto circular, né? Temos um ventilador que vai empurrar o ar para dentro desse duto, vai entrar numa determinada temperatura, aí ele passa através dessa resistência, que vai transferir energia, né? Essa resistência, então, vai transferir energia para o ar, e ele vai sair lá do outro lado, com uma determinada velocidade, numa temperatura de saída, certo? Então, na letra A, diz: se o aquecedor for projetado para operar com um consumo de potência elétrica de 500 watts e para aquecer o ar de uma temperatura de entrada de 20 graus Celsius até uma temperatura de saída de 45 graus Celsius, em qual razão volumétrica ele deve operar? A perda de calor de seu revestimento externo para o ar ambiente, para a vizinhança, pode ser desprezado. Se o duto tiver diâmetro de 70 milímetros, qual é a velocidade na saída? Velocidade do ar na saída? Daí ele dá a densidade do ar, o calor específico do ar, com os valores que a gente tem ali e as unidades. Então, nesse primeiro exercício, nós temos que calcular a vazão volumétrica inicialmente e depois a velocidade, certo? Então, a gente fez alguns comentários na aula passada, né? Eu já tinha tirado todos os dados aqui do exercício, anotado aqui do ladinho. Então, essa potência elétrica vai ser a nossa fonte de energia que vai aquecer o ar.
Então, o ar será aquecido numa taxa de 500 watts, certo? E aí, pessoal, eu resolvi refazer o desenho aqui. Então, esse desenho que aparece aqui, refeito para nós, é o nosso volume de controle, tá? Então, o ventilador, ele está fora do nosso volume de controle, né? Então, o ar entra aqui já na velocidade que o ventilador vai jogar esse ar. Então, a flechinha indica a direção do ar, né? Essa potência elétrica vai ser a nossa taxa com que o ar vai ser aquecido. Deixa eu ler aqui no chat, eu tenho uma dúvida em relação a até qual lista vai para P1. Até qual semana assistir às aulas. Gabriel, não sei te dizer agora de cabeça, mas conforme a gente for avançando mais nas aulas, eu informo vocês, tá? A prova tá lá por conteúdo, eu coloquei na prova os capítulos do Incrópera, e depois eu vejo isso, então, até qual aula, até qual semana, eu informo vocês depois eu dou uma olhadinha no Moodle, tá bom? Se eu esquecer no final da aula, você me lembra, tá? Então, continuando aqui no nosso exercício, esse é o nosso volume de controle, né? Então, eu até refiz o desenho aqui para a gente pensar bem direitinho com relação às hipóteses que a gente vai trabalhar. Então, uma das formas da gente conseguir resolver esse problema é olhando para esse volume de controle. Então, como a massa escoa, né? A massa passa aí por esse volume que a gente determinou como volume de controle, então a massa está em escoamento, a gente vai poder aplicar o balanço lá para o volume de controle, certo? A gente não tem um sistema fechado porque a massa está escoando, né? Variando. Ela passa através da fronteira do nosso volume de controle. Então, nas hipóteses, né, a gente já tinha começado a descrever algumas. A gente começou com estado estacionário. Então, vamos considerar que a gente não tem acúmulo de energia aqui, né? Toda energia é transferida, não se acumula no volume de controle. Outra coisa, vamos considerar que as propriedades físicas do ar são constantes, certo? Isso vai nos ajudar a avaliar, pessoal, ali o calor específico do ar, né? Ele dá o CP para a gente, e a gente vai poder utilizar esse valor de CP na hora de usar a energia interna, quando chegar o momento, tá? Então, por isso que essa hipótese é importante. E, pessoal, pensando que nós vamos utilizar o balanço para o volume de controle, essa equação que eu copiei aqui, né, e coloco para vocês, é a equação do balanço de energia para estado estacionário, né? Então, não tem acúmulo considerando aí essa equaçãozinha, correto? Então, veja bem, o que nós temos aqui, né? Então, nós temos a variação, energia interna específica, trabalho de escoamento, energia cinética e energia potencial na entrada, vezes a taxa de massa, né? Então, essa equação toda está escrita em termos de taxa. Todos os termos é função do tempo. Por isso que a gente tem taxa de massa, que taxa de trabalho, e o nosso Q, que é a nossa taxa, tá? Aí nós temos a variação de energia interna, trabalho de escoamento, energia cinética, energia potencial na saída, a nossa taxa de energia e taxa de trabalho. Então, tirando o trabalho de escoamento, todas as formas de trabalho vão entrar nesse termo aqui, como, por exemplo, rotacionar um eixo, né? Então, como o ventilador não está presente no nosso volume de controle, está fora, então a gente não precisa considerar esse trabalho, tá? Então, eu coloquei essa equação aqui para a gente avaliar e construir as nossas hipóteses. Então, vamos começar falando do trabalho, né? Então, como a gente não tem nenhum trabalho, a gente não consegue visualizar a realização de trabalho,
o sistema para o sistema, então a gente pode considerar o nosso trabalho, ou a taxa, né, de trabalho, como sendo desprezível, ou zero, certo? Qualquer outra forma de trabalho, e o trabalho de escoamento, tá? Então, a gente não vai trabalhar aqui no nosso curso com trabalho de escoamento, tá? Então, sempre ele vai ser desprezível, já estou adiantando isso para vocês, né? Que a gente não vai considerar essa variação de pressão, certo? Vezes o volume específico. Então, a gente vai colocar aqui também trabalho de escoamento desprezível. Certo? Bom, fizemos essa argumentação com relação ao trabalho, vamos à energia cinética e energia potencial. Começando pela energia potencial, quando que a gente tem variação de energia potencial? Quando tem uma diferença entre alturas? Exatamente, a gente tem que ter uma diferença entre esse Z, né? Na entrada e na saída. E nesse caso, nós não temos o nosso duto aqui, o nosso volume de controle não está inclinado, nada, né? Então, a gente vai poder desprezar a variação de energia potencial. A mesma coisa nós vamos avaliar com relação à energia cinética, que é a consideração da variação da velocidade na entrada e saída. Então, nós estamos considerando que o ar, o ventilador, está jogando esse ar para dentro do nosso duto, que é o nosso volume de controle. Vamos considerar que a presença dessa resistência elétrica, ela não causa atrasos, variações de velocidade. Então, a velocidade vai entrar e vai sair com a mesma velocidade, certo? Então, a gente também pode desprezar as variações de energia cinética e energia potencial. Certo? Então, agora aplicando essas hipóteses na nossa equação do balanço, então, essa equação aqui, pessoal, é uma equação que eu darei vocês em formulário, tá? Essa equação a gente não tem que deduzir nada disso, tá? É uma equação que eu daria para vocês em formulário. Agora, o que vocês precisam saber é quando aplicar. Então, quando eu tiver balanço de energia em volume de controle, em que a massa está escoando através da fronteira, certo? Então, vamos anotar aqui as nossas hipóteses. Então, essa equação posta, ela já está para estado estacionário, né? Então, ela é válida para estado estacionário. Fizemos avaliações sobre o trabalho, então, a nossa taxa de trabalho é 0 pela hipótese 3. Não há trabalho. O trabalho de escoamento é desprezível. Então, ambos os termos de trabalho de escoamento, né, que seria essa variação, também vai ser desprezível, então, pela hipótese 4, né? E as variações de energia cinética e potencial também, a gente vai poder desprezar pela hipótese 5, certo? Que é a variação. Então, perceba que sempre que eu desprezar um termo da minha equação, eu estou justificando por qual hipótese que me permite desprezar esse termo da equação, certo? Então, vamos tentar utilizar essa metodologia aí durante as resoluções dos nossos exercícios, certo? E sabemos que essa taxa, com que o ar vai ser aquecido, vai ser dada pela potência elétrica, certo? Então, vamos escrever aí o que sobrou da nossa equação. Então, taxa de massa, energia interna específica na entrada, menos a energia interna específica na saída, mais a potência elétrica, que eu já substituí o nosso Q lá, vai ser igual a 0, certo? Então, energia interna específica, o que é energia interna específica? É a variação, né, de energia. Variação não, né? Aqui está a variação de energia interna específica. Então, energia interna específica seria energia interna
pela massa, ok? Então, se a gente lembrar da primeira lei da termodinâmica, a gente consegue escrever o que é a nossa energia interna, certo? E a variação de energia interna vai ser a massa CV vezes ΔT, certo? Pessoal, esse CV aqui, nós não temos, né? O que foi dado para a gente é o CP. Mas como a gente está considerando que essas propriedades físicas do ar são constantes, então, pela hipótese 2, deixa eu confirmar se é a 2, isso. A gente pode dizer, nesse caso, que o CV vai ser igual ao CP, certo? E aí a gente consegue, então, substituir a nossa energia interna específica, vai ser o CP, e a variação de temperatura, né? Temperatura na entrada menos a temperatura na saída. Então, reescrevendo essa nossa equação, taxa de massa vezes o CP, temperatura na entrada menos a temperatura na saída, mais a potência elétrica, é igual a zero. Correto? Concordam? Sim. Muito bem. Então, vamos seguir. Pessoal, se a gente olhar para essa nossa equaçãozinha aqui que a gente obteve até agora, então, olha, a temperatura na entrada foi dada de 20 graus, a da saída 45, a potência elétrica. Nós temos também 500 watts, né, se eu não estou enganada. O CP a gente tem. Qual é a incógnita dessa equação? A taxa de massa. Então, nós vamos obter, a partir dessa equação, essa taxa de massa, certo? Para depois achar o que a gente precisa, que é o que ele está pedindo aqui, que é a vazão volumétrica. Ok? Então, vocês conseguem calcular aí rapidinho, substituir os dados, trabalhar as unidades e encontrar a taxa de massa? Pode ser? Beleza. Bora lá. O pessoal que já fez, quer colocar a resposta aí no chat para a gente conferir. Quem for calculando também. Se alguém precisar dos dados, eu vou colocar aqui. Alguém já tem esse resultado? Da taxa de massa? Então, se é taxa de massa, só pensando na análise dimensional, né, vai ser massa por tempo. Isso aí. Então, 0,0199 quilogramas por segundo. Ok, certinho. Então, agora, a partir da taxa de massa, pessoal, vamos encontrar a nossa vazão volumétrica. Vazão volumétrica é volume por tempo, certo? Agora, como a partir de massa por tempo, eu consigo chegar em volume por tempo? Quem que nos permite fazer essa conversão de massa e volume?
A densidade é o pezinho lá? A densidade, o Rho, né? Isso mesmo. Então, a nossa vazão volumétrica vai ser essa nossa taxa de massa. Aí eu vou multiplicar ou dividir pelo Rho? Taxa de massa, então, aqui é volume por tempo. Dividir para cortar o quilo. Exatamente. Então, se vocês tiverem dúvida, né, é só fazer a análise dimensional, né? Massa por tempo. Então, se eu dividir pelo Rho, Rho é massa por volume. Então, vai ficar volume por massa, né? Isso vai cortar aqui e a gente tem a nossa análise dimensional. Então, é só dividir pelo Rho. Então, fazendo essa continha aí, quanto que vai dar? A nossa vazão volumétrica, tá ali o Rho, 1,10 kg por metro cúbico. 0,018? Isso. Metros cúbicos por segundo. Perfeito. Muito bem, pessoal. Agora, para terminar a letra A, ele pede a velocidade. Velocidade lá na saída, certo? Velocidade e comprimento por tempo. Então, perceba que eu tenho volume, que é comprimento ao cubo por tempo, né? A partir da nossa taxa, a nossa vazão volumétrica. Se eu partir dela, né? A gente tem volume por tempo, que é comprimento ao cubo por tempo. Então, com o que eu vou relacionar para obter velocidade, que é comprimento por tempo? Preciso dividir pela área, exatamente, pela área perpendicular a essa velocidade, certo? Então, se eu voltar aqui para o nosso desenho, a velocidade na saída está aqui, qual que é a área perpendicular? A área dessa circunferência aqui, certo? Então, como foi dado o diâmetro, que é de 70 milímetros, a área dessa circunferência, πd ao quadrado, certo? Então, é só utilizar essa nossa vazão volumétrica por π d ao quadrado. Opa, πr ao quadrado. É, πd, πr ao quadrado. Quase que eu como barriga aí. Fazendo essa continha, quanto que vai dar a velocidade? 4,7 metros por segundo. Confere? Isso aí. Muito bem. Então, a letra A, basicamente, a gente usou o balanço de energia para achar uma taxa de massa, né, a partir do balanço de energia, e aí achar essas outras variáveis que o problema pediu, certo? Então, balanço de energia está aqui na taxa de massa. Então, percebam que na letra A, ele falou uma informação bem importante, né? A perda de calor do revestimento externo para a vizinhança era desprezada. Então, se aqui eu tiver um ar numa temperatura, um T infinito, numa temperatura menor, essa superfície aqui tem a tendência de perder calor para esse ar e perder calor para a vizinhança por radiação, certo? Ou para esse fluido. Então, na letra A, ele pediu para a gente desconsiderar essa perda de calor. Agora, na letra B, vamos ver o que ele diz. Então, considere um comprimento do duto do aquecedor de L igual a 150 milímetros e uma emissividade da sua superfície de 0,8. Se o coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural do revestimento externo para o ar ambiente for de 4 watts por metro quadrado Kelvin e a temperatura do ar e da vizinhança for de 20 graus Celsius, confirme que a perda de calor pelo revestimento externo é, de fato, desprezível. A temperatura superficial média do revestimento externo pode ser considerada como TS, temperatura da superfície, igual a 40 graus Celsius.
Então, ele está me dizendo para considerar essa temperatura dessa superfície de 40 graus Celsius, e o T infinito, bem como o T da vizinhança, 20 graus Celsius, certo? Então, ele quer que eu confirmo se essa perda de calor pode ser mesmo desprezada. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente sabe que essa superfície vai perder calor por convecção para esse ar ambiente e vai perder calor também por radiação para a vizinhança, já que eu conheço a temperatura da vizinhança e a emissividade dessa superfície, certo? Então, a taxa de perda de calor, como que a gente pode calcular? Somando o que ele perde por convecção e o que ele perde por radiação, certo? Com esse valor, conhecendo essa soma aqui e a perda de calor total, eu vou comparar com a taxa com que o ar está sendo aquecido, que foi dado pela potência elétrica, e vou comparar os dois valores para ver se de fato, então, se a taxa de perda de calor for mesmo muito, muito pequena comparado com a potência elétrica, eu vou poder dizer que ela pode ser desprezada ou não, certo? Então, a nossa próxima etapa aqui na letra B é calcular a taxa de perda de calor, que nós já sabemos que vai ser o que ele perde por convecção, mais o que ele perde por radiação. Então, a taxa de perda de calor é a lei de resfriamento, por convecção é dada pela lei de resfriamento de Newton, H vezes a área. Temperatura da superfície, que é o TS, né? Menos a temperatura do ar. E a radiação vai ser a emissividade vezes a área perpendicular, constante de Stefan-Boltzmann, temperatura da superfície elevada à quarta potência, temperatura da vizinhança elevada à quarta potência, certo? Então, as temperaturas aí foram dadas, a gente conhece, o H foi dado, a emissividade também, a constante a gente conhece. A pergunta é, qual é a área que nós vamos utilizar aqui para esse cálculo? Quem pode me dizer? Da lateral do cilindro? É a área lateral do cilindro, porque é sempre a área perpendicular ao fluxo. Por isso que a gente coloca aqui as nossas setinhas, né, a direção do fluxo, sempre a gente tenta colocar isso no desenho, para quando a gente precisar avaliar qual é a área, a gente avaliar qual que é a área perpendicular a esse vetor, certo? Então, a área perpendicular é a área lateral do cilindro, certo? Então, na hora de calcular esta área aí, nós vamos considerar a área lateral, ok? Pode calcular separado, pode colocar aí junto, ok? Então, vou dar um tempinho aí para vocês calcularem essa taxa de perda de calor, ok? Então, a área lateral, π dl, né? Ou 2πr ao quadrado. 2πrl, ou querem que eu coloque lá nos dados? Para pegar o H, emissividade. E o comprimento do duto para calcular a área, né? Quem já resolveu o problema aí, quanto que deu? 5,97 watts. Vamos conferir aqui, isso aí.
Bom, pessoal, enquanto o pessoal termina de calcular, né, vem a etapa agora, não basta só, como o exercício está perguntando para a gente avaliar, então ele diz, confirme que a perda de calor pelo revestimento externo é de fato desprezível, então a gente tem que fazer uma avaliação desse resultado numérico. Então, se a gente comparar esse resultado com a potência elétrica, que foi de 500 watts, então, aproximadamente 6 watts, comparado com 500 watts, é de fato muito pequeno, né? Então, a gente pode dizer que a nossa taxa de perda de calor vai ser muito menor que a potência elétrica e, portanto, a taxa de perda de calor é, de fato, desprezível. Agora, se essa taxa de perda de calor tivesse dado, sei lá, 100 watts, aí não, né? Aí a gente não pode desprezar a taxa de perda de calor para o meio. Qual que é o limite para desprezar? Acho que a gente pode colocar em torno de, no máximo, uns 10%. Beleza, obrigada. Tá? O pessoal que estava para fazer o cálculo conseguiu terminar, chegaram no resultado. Sim? Dúvidas, pessoal? Perguntas, dúvidas? Tranquilo, né? Então, o que a gente tem que saber é usar as nossas equações do balanço e escolher o balanço correto, né? Avaliar o problema e saber qual o balanço que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, agora passando para a aula 4, que era o balanço de energia num sistema fechado e numa superfície, então, a diferença é, por exemplo, então tem esse exercício que estava lá no final da aula 4, né, no final do balanço de energia num sistema fechado, que ele diz, uma esfera de cobre de 10 centímetros de diâmetro deve ser aquecida até 100 graus Celsius, deve ser aquecida de 100 graus Celsius até a temperatura média de 150 graus Celsius, em 30 minutos. Admitindo-se que o Rho é 8.950 kg por metro cúbico, o CP é 0,395 kJ por quilograma grau Celsius, determine a quantidade de calor para a esfera de cobre, quanto que a gente tem que fornecer de calor para que ela atinja essa temperatura final, né? A taxa média de calor transferido para a esfera, então, conhecendo a quantidade de calor, né, que essa esfera precisa receber, então, que é o nosso Qzão, conhecendo esse Qzão, essa quantidade de energia, taxa é energia por tempo. Então, eu quero aquecer em 30 minutos, né? Então, a minha taxa vai ser essa quantidade de energia pelo tempo. E o fluxo médio de calor vai ser a taxa que a gente já tem, né? A nossa taxa de calor. Então, fluxo é a taxa de calor em função da área, né? Da área perpendicular ao fluxo, certo? Então, esse exercício é bem tranquilo, é só aplicação rapidinha, né? Mas a gente tem, então, uma esfera que inicialmente está numa temperatura, que eu vou chamar de T1 aqui, de 100 graus Celsius, eu preciso fornecer uma energia para que ela atinja uma T2, ou uma temperatura final, de 150 graus Celsius. Ele deu o diâmetro, né? O diâmetro é 10 centímetros, deixa eu conferir se é 10 centímetros. Foi dado Rho,
quilogramas por metro cúbico, e o CP. Em quilojoule por quilograma grau Celsius. É essa a unidade? Sim, certo? Então, eu tenho uma esfera de cobre aqui, certo? Que precisa receber calor para ser aquecida. Pessoal, então vejam bem, se a gente pensar nos nossos balanços de energia, não tem nenhuma uma massa, não tem matéria cruzando a nossa fronteira. Então, se a gente considerar que o nosso volume de controle, o nosso sistema é essa esfera, então eu não tenho massa, matéria, cruzando essa fronteira do sistema, certo? Então eu tenho um sistema fechado. Então, como que a gente vai calcular essa quantidade de calor? A gente pode usar a primeira lei da termodinâmica, certo? Então, a calor vai ser igual à variação de energia interna, que é massa CV delta T. Ok? Então, se a gente considerar, vamos fazer a nossa hipótese aqui agora. Uma pequena lista de hipóteses. Vamos considerar um sistema fechado, porque a nossa massa não cruza a fronteira. E vamos considerar as propriedades físicas constantes, certo? Basicamente é só isso que a gente precisa, né? Porque daí, pela hipótese 2, o CV vai ser igual ao CP, né? Ou, na verdade, o que a gente poderia colocar? As propriedades físicas do material cobre, né? Mas a gente sabe que a gente pode considerar uma substância incompressível, sólidos, né? Líquidos, a gente consegue considerar uma substância incompressível, que o volume específico e a massa específica não variam com temperatura e pressão, né? Por isso que a gente pode dizer também que o CV é igual ao CP, né? Se quisesse colocar aqui substância incompressível no lugar de propriedades físicas constantes, também dava certinho, né? Então, pessoal, a massa. A gente não tem a massa, né? A massa não foi dada diretamente. O CV a gente tem. A diferença de temperatura a gente tem. Como que a gente pode achar essa massa, então, que está faltando para a gente calcular? Se a gente tem o ρ, a gente pode começar daí, né? O ρ foi dado. E o ρ é massa por volume. Então, se eu calcular o volume desse sistema, que é uma esfera, eu consigo a minha massa dessa esfera. Então, ρ vezes o volume da esfera vai me dar massa, certo? Então, o volume da esfera é 4/3 de π R ao cubo, certo? Então, ρ vezes 4/3 de π R ao cubo vai me dar a massa. Com essa massa, vezes o CP e o ΔT, a temperatura 1 menos a temperatura 2 final, né, menos a temperatura 1, isso é ΔT, a gente consegue calcular o nosso Q. Tranquilo. Alguém se perdeu aqui em algum lugar? Ficou com dúvida? Então, façam esse cálculo rapidinho enquanto eu termino de escrever aqui. Isso aí, 4,4
Isso a massa, né? A massa deu 4,69 quilogramas, perfeito, é isso aí. E, portanto, a nossa quantidade de calor pode deixar em quilojoules, sem problemas, já que o CP está em quilojoules, né? Isso, 92,55 quilojoules. Então, pessoal, vejam bem, o que significa isso? Significa que eu preciso fornecer para uma esfera de cobre de diâmetro de 10 centímetros, oferecer 92,55 quilojoules para aquecer de 100 graus Celsius para 150 graus Celsius. Ok? Esse é o significado dessa quantidade de calor ou quantidade de energia que a gente calcula aqui, né? Agora, só para a gente fixar os conceitos de taxa e fluxo, então, sabemos que taxa de energia vai ser essa energia por tempo. Como ele quer aquecer em 30 minutos, então a nossa taxa de energia vai ser o 92,55 dividido por esse tempo, né? Então, como a gente o mais usual a gente usar a unidade de watt para taxa, que é joule por segundo, então eu vou converter esse tempo para segundo e calcular a minha taxa de energia em watt, certo? Isso em quilowatt, certo, Luísa? Exato, né? Eu coloquei aqui em watt, eu tirei o quilojoule ali. Então, 51,5 watts. Perfeito. E para a gente fixar o conteúdo de fluxo de qualquer coisa, essa qualquer coisa, por área por tempo. Então, como a gente já tem a taxa de energia, que é energia por tempo, é só pegar essa taxa e dividir pela área, certo? Qual é a área? A área perpendicular ao fluxo, certo? Então, o fluxo de energia está aqui nessa direção, certo? Então, vai ser a área da esfera, que é 4πr², né? Então, fluxo em watt por metro quadrado. Eu acho que deu uma pequena variação, o meu deu 1639. Mas eu acho que essa variação aí... Só confere, tá, Luísa, se todas as tuas variáveis aí deu certinha, só para ver se não tem... Porque deu uma variação bem pequena, tá? Não teremos tanto problema, mas só dá uma conferida para ver se não teve nenhum dado errado aí. Então, 1639,3 watts por metro, cúbico não, né? Metro quadrado, certo? Então, temos aí as nossas respostas. Pessoal, então esse é um exercício muito simples mesmo, que eu quis trazer.
tá? É óbvio que a nossa matéria vai engrossar um pouquinho o caldo, os nossos exercícios não vão ser tão simples assim, tá? Mas eu fiz questão de trazer esse exercício um pouquinho mais simplificado, só para a gente entender a parte conceitual, tá? Principalmente essa questão de o que é quantidade de energia, o que é taxa e o que é fluxo. Porque daqui para frente a gente vai falar muito em termos de taxa e muito em termos de fluxo. Então, isso precisa estar bem fixado, a gente precisa lembrar como relacionar taxa com fluxo. Então, portanto, a definição de taxa, a definição de fluxo também. Então, sempre a relação entre taxa e fluxo é dada pela área. E qual área? A área perpendicular ao fluxo. Isso sempre, nós vamos usar até o final do nosso curso, a gente vai estar falando em termos de taxa e fluxo, certo? Então, a intenção mesmo é a gente fixar este conceito, certo? Claro que lá na lista de exercícios, vocês vão ver que os exercícios vão aumentando o nível de dificuldade, certo? Alguma pergunta com relação a esse exercício? Muito bem. Então, ainda falando sobre balanço, nós vamos lá para o segundo exercício da aula 4, que estava lá nos slides, que é um exercício muito importante, pessoal, que se refere ao balanço de energia em superfícies. Então, lembrando, um volume de controle é uma região do espaço que a gente vai delimitar, certo? Em que eu vou delimitar uma massa e uma energia dentro desse volume de controle, certo? Então, pensando que o nosso balanço de energia é taxa de energia acumulada, é igual a taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada. Então, quando a gente fala em termos de volume de controle, esse volume de controle, ele é composto por fronteiras, né? Então, a gente vai lá e delimita um voluminho de controle, como eu estou desenhando aqui. Então, esse pontilhado aqui que eu estou desenhando são as fronteiras do meu volume de controle, que eu posso chamar de superfície de controle, certo? Então, um volume de controle, então, se você pensar aí numa caixinha, uma caixinha cúbica, certo? Então, ela tem um volume, e esse volume pode acumular energia, certo? Ele pode ter uma energia acumulada, ou eu posso ter um mecanismo aqui, por exemplo, uma reação química que converte energia química em energia térmica, que é o que a gente chama de energia gerada, certo? Então, vai ter uma reação química acontecendo nesse volume que pode converter energia química em energia térmica, por exemplo, certo? Na forma de calor. Então, esse volume pode conter esta energia. Agora, se eu pegar uma das minhas superfícies de controle, por exemplo, eu vou pegar essa aqui de cima, tá? Que eu tô riscando em azul. Então, ela vai ser uma área, concordam? Claro que se eu falei de volume de controle, ele é tridimensional aqui, eu só não desenhei, tá, pessoal? Para a gente falar em termos de volume, né? Então, se eu pegar a superfície aqui de cima, ó, que eu tô riscando em azul, vocês concordam que ela é uma área? Essa área aqui de cima. Então, essa área não tem volume, ela tem uma área. Certo? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Para justificar que uma área, ela não pode conter energia, porque ela não tem volume para conter aquela energia contida ali. Então, quando a gente fala de uma superfície, a energia vai passar por essa superfície. Ela não vai ficar retida na superfície, porque só fica retida, acumulada ou gerada dentro de um volume. Certo? Eu preciso ter massa, volume de matéria para acumular energia. E na superfície, não, é só energia em trânsito,
certo? Ela vai passar por essa superfície. Então, quando a gente fala de balanço de energia na superfície, os termos de acúmulo e geração são desprezados, são zero. Apenas a energia que entra e que sai, que é que estão em movimento, né, que pode passar através de uma área, é que vão ser considerados, ok? Então, vocês vão perceber que daqui para frente no nosso curso, em vários momentos a gente vai precisar fazer balanço de energia numa das superfícies de controle. Por isso que é importante a gente aprender e entender exatamente o que é um balanço numa superfície. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Antes até da gente resolver o exercício? Certo? Então, lembre disso, que uma superfície ela não contém matéria. Então, se ela não contém matéria, ela não pode acumular energia nem gerar energia. Tá? Muito bem. Então, vamos resolver um probleminha de aplicação. Então, os gases quentes da combustão de uma fornalha são separados do ar ambiente e de sua vizinhança, que estão a 25 graus Celsius, por uma parede de tijolos de 15 metros. Então, vamos só pegar, sinalizar aqui, ó, as nossas temperaturas. Então, a parede de tijolos vai ter espessura de 0,15 metros. O tijolo possui uma condutividade térmica de 1,2 watt por metro Kelvin e uma emissividade de 0,8. Em condições de regime estacionário, a temperatura da superfície externa encontra-se a 100 graus Celsius. A transferência de calor por convecção natural para o ar adjacente à superfície é caracterizada por um coeficiente de convecção de 20 watts por metro quadrado Kelvin. Qual a temperatura interna da parede de tijolos? Então, ó, esse exercício não tem desenho. Então, por pior que seja o seu desenho, como é o meu caso, eu sou péssima de desenhar, é muito importante que você tente desenhar o problema para você entender ele fisicamente melhor, certo? Então, nós temos a parede. Aqui dentro, nessa parte, eu tenho os gases da fornalha, certo? Então, essa é a minha superfície interna, que eu vou dizer que ela está numa T1, e eu tenho a superfície externa, que ela está numa T2. Se você quiser usar TI e TE, fique à vontade, tá? Não tem problema, eu vou usar T1 e T2. Então, ó, a temperatura da superfície externa dessa parede, que é a minha T2, está a 100 graus Celsius. E a temperatura interna é o que a gente vai ter que calcular, certo? E aí nós temos uma vizinhança, que é a sala, o ambiente em que essa fornalha está, que a gente diz, então, a temperatura da vizinhança, e a temperatura do ar, aqui adjacente à fornalha, que estão a 25 graus Celsius. E aí a gente tem a emissividade da superfície, que é 0,8. Nós temos aqui a condutividade térmica do material da parede de tijolos, então é aqui o K desse material, 1,2 watts por metro Kelvin, e o H, que às vezes o meu K minúsculo e o meu H parece a mesma coisa, tá, pessoal? Quando vocês não entenderem, é só perguntar. Então, o H, que caracteriza a convecção natural, que vai causar no ar, em função dele ser aquecido por meio dessa superfície, é de 20 watts por metro quadrado Kelvin, tá?
Outra forma de diferenciar o K do H é a unidade também, né? O H sempre vai ser por metro quadrado. E o K por metro, watt por metro Kelvin. Certo, pessoal? Então, ó, vejam bem, o que a gente pode pensar já de antemão? Então, como eu tenho uma fornalha, então aqui dentro, onde eu escrevi gases, a gente tem uma fornalha aqui que a gente já sabe que a nossa temperatura T1 vai ter que ser bem maior que a T2, que é a temperatura da superfície externa. Né? Nós queremos calcular essa T1 e a gente já espera que ela seja grande, porque é a temperatura que está em contato com os gases de uma fornalha, certo? Então, isso, sabe, já é importante para a gente validar aí o nosso resultado, né? Essa espessura, que eu vou chamar de L, é 15 metros, certo? Então, o que está acontecendo? Vamos começar a descrever os nossos fluxos, né? Então, os gases dessa fornalha aquecem a temperatura da superfície da parede interna, da T1, certo? Essa superfície vai começar a aquecer a parede de tijolos, certo? Então, eu vou ter uma transferência aqui de calor por condução nessa direção aqui, certo? Porque a minha parede é feita de tijolos, eu tenho um sólido, então eu só vou ter movimento microscópico, molecular. Então, aqui eu vou ter um fluxo de condução, certo? Porque a gente já sabe que a T1, a gente já consegue prever que a T1 é maior que a T2, certo? Então, por isso a direção do fluxo é da maior para a menor temperatura. Bom, essa temperatura, essa superfície externa aquecida, ela vai perder calor para o ar externo e para a vizinhança, porque ambos estão a uma temperatura menor, certo? Então, eu vou ter uma perda de calor aqui nessa direção por convecção para o ar ambiente, né? E também vou ter uma perda de calor por radiação para a vizinhança, que também tem uma temperatura menor, e eu conheço a emissividade da superfície, ok? Esse é o nosso problema, isso é o que a gente tem. Então, pessoal, vamos colocar os nossos eixos coordenados aqui. Então, eu vou colocar a direção do meu eixo coordenado, que eu vou chamar de X aqui, que é a direção do fluxo, né? Então, eu vou colocar na direção crescente do fluxo, certo? Então, eu sei que o meu fluxo condutivo, convectivo e de radiação vai ser positivo, porque eu coloquei o meu X na direção crescente do fluxo. Se eu colocasse o meu X nessa direção, os meus fluxos aqui e taxas teriam que ser negativos, né? Ok? Isso tá entendido? Tá tranquilo? Agora a pergunta é: como nós podemos achar a temperatura T1? Porque, claro, a gente conhece as leis da condução, da convecção e da radiação. Agora, como eu posso relacionar tudo isso de uma forma que me permita calcular a T1? Então, quem vai nos permitir é justamente um balanço de energia na superfície. Então, a nossa parede aí, ela tem duas superfícies, a superfície interna que está numa T1 e a externa que está numa T2. Aonde vocês acham que nós devemos fazer o nosso balanço? Na superfície 1 ou na superfície 2? Por que na 2, pessoal? Porque, teoricamente, atinge um equilíbrio? Até então ela ainda vai estar trocando calor? Não sei. Ó, vejam bem. Vamos considerar que a gente escolheu a superfície 1 e fosse fazer o balanço na superfície 1.
A gente não conhece a temperatura dos gases internos. Exatamente, a gente não tem informações aqui sobre os gases internos da fornalha, para a gente considerar a convecção interna e a troca de radiação interna, certo? Então, vai faltar dado para a gente resolver. Agora, se a gente fizer o balanço de energia na superfície 2, a gente tem todos os dados de temperatura, de propriedade da convecção, da emissividade para radiação, certo? Então, a gente tem os dados. Tá, mas professora, eu quero a temperatura da superfície 1 e não da 2, então eu não tenho que fazer o balanço de energia da temperatura 1, porque senão onde que ela vai aparecer? Onde que vai aparecer a temperatura T1 é aqui na condução, porque a condução ocorre dentro da parede de tijolos, certo? Então, lá no meu dt dx, né, da lei de Fourier, que vai aparecer, o nosso dt dx, eu vou ter lá a temperatura T1 menos a T2, então é dessa parte que a gente vai tirar a nossa T1, certo? Então, não se preocupe, né? Você não necessariamente vai fazer o balanço na superfície que você quer achar a temperatura. Você vai fazer o balanço de energia na superfície da onde você tem dados, certo? E aí tentar encontrar aquilo que o problema te pede, certo? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar nesse exercício. Esse é um exercício que não é muito difícil de resolver, mas só para a gente começar a entender essa interpretação, porque muitas vezes a dúvida é onde eu vou fazer o meu balanço de energia, certo? Então, você vai ter que olhar bem para os teus dados e se aquilo que ele está pedindo para você calcular, você consegue encontrar com os dados que você tem, certo? Então, vamos fazer uma listinha de hipóteses. Então, ali, no próprio enunciado, ele falou, né, para condições de regime estacionário. Então, vamos colocar aqui, só anotar, que o estado é estacionário, não tem um acúmulo nesse problema. Outra hipótese, pessoal, é o fluxo, né? O fluxo aqui a gente pode perceber que ele é unidirecional na direção de x. Se eu colocar a minha direção y aqui e minha direção z, eu não tenho fluxos nessas outras direções, apenas na direção x, certo? Então, eu posso colocar fluxo unidirecional em x. E aqui, pessoal, nós vamos considerar os 3 mecanismos de troca térmica. Então, nós vamos considerar a condução, nenhuma delas é desprezível, né? A convecção e a radiação. Porque na superfície T2 eu tenho condições de calcular e de considerar todos os mecanismos de troca térmica que ocorrem ali naquela superfície, certo? Posso colocar que as propriedades físicas são constantes. Por que é importante a gente falar que as propriedades físicas são constantes? Porque, por exemplo, a condutividade térmica do tijolo, ela pode variar com esse aumento de temperatura, certo? Mas se a gente está dizendo que a propriedade física do tijolo é constante, mesmo com a variação da temperatura, então o nosso K é constante. Porque daí eu posso tirar o K de dentro da integral, certo? Ok, acho que de hipóteses é suficiente, né? Então, no nosso balanço de energia, vamos escrever ele completo aqui. Acúmulo, a energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia que é gerada, certo? Então, como a gente está fazendo um balanço na superfície, né? Até colocamos lá regime estacionário, então o acúmulo a gente
pode cortar por aqui. A energia gerada é zero, porque eu tenho um balanço na superfície de controle, então, a superfície não tem condições de gerar energia. Então, o que sobrou? Taxa de energia que entra menos taxa de energia que sai igual a zero, certo? Então, de que forma que a minha superfície de controle está recebendo calor? Por qual mecanismo? Condução. Então, pessoal, perceba que o nosso balanço aqui está escrito em termos de taxa, né? Mas se a gente dividir tudo pela área, que é a área perpendicular aqui, pessoal, ó, vai ser a mesma para todos os fluxos de troca térmica, condução, convecção e radiação, né? Então, eu posso escrever isso aqui em termos de fluxo, tá? Então, a entrada vai ser o fluxo de condução menos a saída. Como que ele perde calor? Essa superfície de controle ali que a gente sinalizou. Perde calor por convecção. E fazer mais algumas. Pode falar, radiação. Alguém queria falar? Não, era só isso mesmo que eu ia falar. Beleza. Muito bem, então perceba que o sinal negativo aqui, ó, pessoal, é porque eu tenho menos tudo que sai, né? Ou eu posso escrever dessa forma, menos tudo que sai, ou colocar tudo sinal negativo. Cuidado aí para não confundir essa questãozinha, esse sinal, tá bom? Só para chamar a atenção de vocês. Porque depois a gente vai começar a fazer essas etapas um pouquinho mais rápida, tá? Por enquanto eu estou sendo bem detalhista. Certo, pessoal? O fluxo de condução de calor, vamos começar por ele, né? Ele é dado pela lei de Fourier, né? Que é menos K gradiente de T. Como eu tenho, pela hipótese, né? De fluxo unidirecional em X, hipótese 2, eu posso escrever menos K dt dx, certo? Então, nós vamos passar o dx para o outro lado. Fluxo de condução vezes o dx. Vou integrar desse lado. Vou integrar o menos K dt, aplicando as nossas condições de contorno. Então, meu dx vai de 0 a L, que é a espessura ali, né? E onde o x é 0, a minha temperatura é T1. E no x igual a L, a temperatura é T2. Então, é só resolver. Como as propriedades físicas são constantes, o K eu posso tirar de dentro da integral, pela hipótese 4. Professora, fica 2T2 nessa integral? Ah, não, é T1, perdão. Onde, ó, o x é 0, aqui a minha temperatura é T1. Ah, eu escrevi errado. Obrigado, Guilherme. E onde x é L, aqui a minha temperatura é T2. Agora sim. Então, o meu fluxo de condução vai ser igual a menos K. Eu vou aplicar já esse sinal dentro da minha integral, tá? Vou deixar aqui mais positivo, certo? Então, vai ficar T1 menos T2, né? Aplicando já o sinal, dividido por L, certo? Isso aqui acho que já está tranquilo, né? Já deu para entender. Então, sempre é interessante resolver o passo a passo dessa integral, aplicando essas condições de contorno aqui, de 0 a L, T1, T2, para a gente não errar o sinal da condução. Ok?
A convecção é a lei de resfriamento de Newton e a radiação, vamos escrever aqui, fluxo de convecção, vai ser o H. A temperatura T2, né, que é a minha temperatura da superfície, então a convecção está aqui relacionando a T2 com a temperatura do ar, né? T2 menos T infinito. E a radiação é igual a emissividade, o fluxo de radiação, né? Constante de Stefan Boltzmann. T2 elevado à quarta potência. Então, vejam bem, a radiação está relacionando, está aqui a radiação, então relaciona a superfície externa, que é a T2, com a temperatura da vizinhança, certo? Por isso que é T2 elevado à quarta menos temperatura da vizinhança elevada à quarta, certo? Então, vejam bem, pessoal, se eu substituir todas essas nossas leis aqui nessa equaçãozinha que eu vou chamar de 1, que é a nossa equação resultante do balanço, vamos ver se a gente consegue calcular a T1 que ele está pedindo. Então, olha, veja bem, a condutividade térmica a gente tem, a temperatura T1 a gente quer calcular, a T2 a gente conhece, a espessura da parede a gente conhece, o H conhece, foi dado, a temperatura externa é conhecida, do ar é conhecida, a emissividade é conhecida, a constante é conhecida, T2, que é a superfície externa também, a temperatura da vizinhança também. Ou seja, nós temos uma equação e uma incógnita, que é a minha T1. Então, é só substituir as nossas equações da condução, convecção e radiação na equação do balanço, que é a equação 1, certo? Ou vocês substituem tudo e calculam direto a T1, ou, por exemplo, a equação da condução falta T1, então eu vou lá, resolvo, eu tenho todos os dados, calculo o fluxo de convecção, calculo o fluxo de radiação, já o valor em watt por metro quadrado, e posso substituir direto aqui na condução, certo? Também pode ser como vocês acharem melhor, ok? Se eu der um tempinho, vocês conseguem terminar esse problema? Então, ao trabalho. Enquanto isso, eu vou substituindo aqui nossas equações na equação do balanço. Eu estou colocando aqui os resultados parciais da convecção e da radiação, só para se alguém tiver problema com o resultado final da temperatura numérico, fica mais fácil de vocês conferirem.
Quando alguém tiver o resultado aí, por gentileza, é só colocar no chat para a gente fazer a conferência. °352, perfeito. 352,54 perfeito, é isso aí. Muito bem, pessoal. Dúvidas? Então, o objetivo desse exercício, mais uma vez, é entender o conceito de volume de controle, superfície de controle, certo? Então, para a gente lembrar que os termos de acúmulo e termo de geração vão estar sempre associados a um volume. E os termos de entrada e de saída vão estar associados a uma área, certo? Por isso que na superfície a gente considera só o que entra e o que sai. Ok? Então, os exercícios esses que eu tenho trabalhado com vocês em sala, então, no começo da nossa disciplina, são exercícios de resolução mais simples que eu estou sempre pensando no conceito, tá? E daí a lista de exercícios, vocês vão trabalhar com exercícios mais complexos, né? Que vão acrescentando algumas coisas. Aí vocês vão ver, pessoal, que as nossas próximas aulas, eu vou tentar trazer exercícios mais complexos de resolução na aula, para a gente resolver junto e fixar bem o grau de complexidade, e na lista vocês vão ter alguns exercícios mais tranquilos, tá? É só no começo que a gente faz dessa forma invertida para trabalhar bem conceitos. Alguém quer fazer alguma pergunta referente a esse exercício? Ok, foi tranquilo. Certo, pessoal, então aqui a gente termina essa parte de balanço. E aí, se vocês, quem já começou a assistir as aulas dessa semana, aula 5 e aula 6, pessoal, como eu disse para vocês, são as aulas mais importantes, é a aula mais importante, a semana mais importante do nosso curso, tá? Porque a partir da semana que vem, a gente vai aplicar, resolver exercícios de aplicação dessas videoaulas. Então, é muito importante a gente entender a dedução da equação da condução de calor, a equação diferencial da condução de calor, porque depois a gente vai aplicar esta equação e a gente precisa saber o que cada termo daquela equação, zona diferencial, vai ser uma equação bastante grande, enfim, vocês vão assistir nas aulas depois. Se a gente não souber o que significa cada termo da equação, a gente vai ter dificuldade de simplificar a equação e, portanto, se a gente não conseguir simplificar, a gente vai ter dificuldade de resolver a equação diferencial, certo? Por isso que eu faço a dedução na aula com vocês da equação diferencial da condução de calor, para que a gente saiba a origem, certo? E entenda cada termo, o que representa, o que significa cada termo, certo? Para depois, na hora de aplicar, a gente conseguir simplificar de forma adequada, para ter uma resolução dos exercícios mais adequados, certo? Então, assistam as videoaulas dessa semana com bastante carinho, tá bom? Então, a lista 1, lista 2 já dá para resolver com o que a gente viu até aqui, ok? Se precisarem de atendimento, é só procurar. Na quarta-feira que vem a gente tem atendimento. Hoje o pessoal já veio, certo? Então, tenham muito carinho na hora de estudar as duas videoaulas dessa semana, certo? Que é a equação da condução de calor e condições de contorno, que é tudo que a gente precisa para resolver os nossos problemas daqui para frente em regime permanente, por enquanto.
tá? E aí, pessoal, vocês vão ver que a partir da próxima semana o caldo já vai dar mais uma engrossadinha, tá? Por enquanto foi basicamente pegar algumas coisas que vocês já tinham visto sobre balanço de energia, já tinham visto na termodinâmica e aplicar um pouquinho mais na transferência de calor. Então, agora a gente estuda só condução, não significa que a convecção e a radiação vão sumir, elas vão aparecer, mas na condição de contorno, para isso eu preciso que vocês assistam a aula, certo? Mas a gente vai estudar, aprofundar, então, os conteúdos, o mecanismo de transferência de calor por condução, certo? Combinado? Vocês vão assistir com bastante carinho a aula? Certo. Muito deles. Guilherme? Sim. Muito bem. Pessoal, então, só para responder a pergunta do Gabriel, foi o Gabriel que perguntou? Desculpa se eu ainda não memorizei bem o nome de vocês, eu acho que com essas aulas à distância fica mais difícil ainda, né? Acho que foi o Gabriel que perguntou. Vamos dar uma olhadinha lá no Moodle. Deixa eu só abrir aqui o plano de ensino para confirmar. Então, a prova 1 vai até o capítulo 3 do Incrópera. Então, vai até a semana... Até a semana 5. Deixa eu só conferir aqui no livro rapidinho se o capítulo 4 já é bidimensional, só para eu não confundir a cabeça de vocês. Isso. Então, vai até o conteúdo da semana 5 na prova 1, tá? Aletas também faz parte do capítulo 3 do Cremasco, não, perdão, do Incrópera. Tá? Mas aletas não vai cair na prova, tá? Aletas eu vou dar aquele exercício para vocês de avaliação, que vocês vão fazer o checklist, tá? Então, aletas não vai para a prova, ok? Mas até a semana 5 são os conteúdos e listas aí para nossa avaliação, beleza? Respondido, Gabriel? Muito bem, pessoal. Então, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Muito bem, pessoal. Então, vou encerrando a nossa aulinha por aqui. Obrigado pela presença de todos. Continuem assim, vindo nas aulas sempre que puderem, tá bem? E nos vemos na próxima semana. Uma boa semana a todos, bons estudos. Tchau, tchau. Até mais.